Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos mais um programa na mira do trader. Muitos traders iniciando o ano hoje nas operações, né? Muita gente estava de férias. Nós estávamos aí na semana passada e simplesmente estamos dando continuidade aqui aos trabalhos. Neste momento, 17 horas e 57 minutos, né, do dia 8 de 1 de 2018, eu faço um convite aqui para o pessoal que quiser receber o informe cenário em texto que eu distribuo. Eu mando para o e-mail de uma base atualmente de quase 30 mil pessoas diariamente, com um resumo daquilo que aconteceu na Ásia, daquilo que está acontecendo na Europa. A gente fala geralmente de petróleo, de metais e de alguns drivers importantes aqui no Brasil também. E também acompanhado de um estudo do Ibovespa à vista. Então, você coloca aqui o seu nome, o seu e-mail, inscreva-se, dentro de alguns dias a minha equipe manda para você. Ok? E também convido para assistir a aula online gratuita Como Gerenciar Seu Próprio Capital na Bolsa de Valores. É só clicar aqui e assistir. E a galera que frequenta aqui o canal do YouTube, eu peço que se inscreva, se gostar deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Ok, pessoal? Então eu vou começar aqui pelas criptomoedas, como a gente tem feito. Hoje eu vou falar do Bitcoin e do Bitcoin Cash, né? Hoje as criptomoedas, vou falar do Ripple também, vou falar das três. Hoje elas começaram em alta, mas virou o mercado. Então eu vou colocar aqui na tela aquela velho procedimento que a gente faz para ver se está batendo aqui as cotações, aquela coisa toda. Então, por exemplo, começando pelo Bitcoin, né, 15.239, 15.240 dólares, né? Tá certinho ali no nosso cartesia. Então tá caindo 6,39 hoje. De manhã tava subindo, né? Aí chegou a cair bem forte, perto de 14 mil dólares e agora recuperou. O Bitcoin, ele tem um triângulo simétrico rompido. O objetivo poderia ser perto de 18 mil dólares, aqui um pouco acima, porém o mercado veio em uma resistência aqui na região de 17.930, ele chegou a bater 17.705 e sentiu. E ele fez simplesmente um movimento de pullback do triângulo rompido, que é nada mais que testar a linha de tendência de baixa do triângulo como suporte, né? Então, um movimento de pullback. Então, teoricamente, ele tende a subir. Só que eu volto a dizer, nesse nível não me interessa. Eu tenho interesse em comprar só com mais desconto. Talvez nos 13 ou 12 mil dólares. Se não for até esse patamar, quem está comprado, boa sorte aí na ponta compradora. Falando do Ripple, que foi um dos destaques aí do final para o começo do ano. Tá 2,55 caindo 24,6 hoje. Então, aqui está. O Ripple é um movimento manjado, né, pessoal? Nós já comentávamos na semana passada que no mínimo ele viria a fechar esse gap aqui. Ele fechou hoje. E que ele provavelmente tocaria a média de 21. Tocando a média de 21, ele pode começar a ficar interessante. Então ele teria mais algum espaço para cair. A porcentagem aqui de queda está diferente no cartezinho, mas o valor está bem perto, bem próximo, que interessa. Ele caindo mais, tendo uma correção mais aguda, aí passa também a me interessar. E o Bitcoin Cash, 2.417, caindo 14,38, né? Então aqui está o Bitcoin Cash, um movimento de queda também. A briga está sobre a média móvel de 21 desde o dia 29 do 12, então eu particularmente acho que ele perde, vem nos 2 mil dólares e nessa LTA. Aí eu acho que começa a ficar interessante. Nesses níveis, apesar de ter um movimento primário e secundário de alta, não me interessa ainda. Eu gostaria de uma correção mais aguda, que inclusive eu acho que pode ocorrer sim. Ok? Então, as criptomoedas é isso aí. E agora vamos aos benchmarks aqui, falar aqui do Brasil e também dos benchmarks lá de fora, como a gente costuma fazer.
O mercado doméstico, ele simplesmente... Nós temos hoje a 11ª sessão de alta. Desde que eu estou na Bolsa, eu não me lembro em sequência, assim, sem corrigir. Eu poderia simplesmente olhar o histórico aqui, mas eu não o fiz, eu estava em trânsito aqui vindo para São Paulo. Talvez ali em 2002, mas assim, eu não me lembro de 11 pregões seguidos sem correção. Sinceramente, assim. Então é algo... Só que assim, você fala, nossa, mas será que é algo inédito? Então é possível que sim, porque a máxima histórica é inédita, né? A gente está na máxima histórica também, então a máxima histórica, sendo ela inédita, um desdobramento inédito não é nada. Então... Agora, o que é complicado é continuar acreditando que o rally vai continuar com essa distância da média de 21. Então, da mesma forma... que esse movimento aqui ele foi um movimento muito chato entre aqui o início de dezembro e o dia 20, né? Esse movimento de alta ele é parecido assim, então ele é um movimento que ele traz tensão para o comprado, porque esse comprado ele fala, caramba, se eu vender e continuar disparando, eu vou ter aquela dor de ter ficado de fora, né? Então ele fica na dúvida se ele realiza lucro, se ele mantém a compra, se ele compra mais. E o camarada que quer vender, ele fica com receio de vender e tomar um rally em cima. E aquele que já está vendido, ele começa a dizer, poxa, mas essa distância da média o mercado vai recuar. Mas quando ele estopa, ele gera mais pressão compradora. Então é um movimento de jogo psicológico acima de tudo, né? Então... O Ibovespa ele tem feito mínimas e máximas maiores, sim, mas é muito difícil uma continuidade de um rally nesses níveis. Eu acho que no mínimo uma correção até 78,025 ou 77,060, que é o alvo que eu acho muito provável para o curto prazo, deve ocorrer, atraindo aí sim novos compradores. Então teria um espaço de pouco mais de 2.000 pontos, né, um pouquinho mais de 3%, para o mercado corrigir na minha ótica, ok? Essa é a minha visão. E aí a gente pode dar uma olhada aqui no BOVA11. O que eu acho, pessoal, não significa que está certo, é simplesmente a minha opinião, né? Eu enxergo o mercado assim, mas o mercado é soberano, né? Nós somos algumas centenas de milhares de investidores operando, cada um com a sua visão. O BOVA11, eu vejo da mesma forma que o Bovespa. O primeiro alvo da correção seria 75,41, o segundo 74,82. Puxa, tem potencial para buscar essa região de gap aqui? Tem potencial, né? Inclusive, se você pegar esse início do movimento de alta, parece que esse gap marca meio que a metade. Será que é um gap de medida, né? E o mercado busca o gap no 73,50? É uma hipótese, mas primeiro ele precisa sinalizar topo, depois ele precisa acionar topo, começar a descer para a gente traçar alvo. Então é tudo gradual, tudo passo a passo. Ok? E aí vamos falar dos benchmarks na Europa, que a gente costuma falar na segunda-feira. Aqui a gente tem Nasdaq, que simplesmente deixou para trás essa linha, que era a linha aqui do canal, né? É mais um que está bem distante da média de 21. Observa aqui comigo no gráfico, ó. Em que momento desse canal que o índice Nasdaq ficou tão distante e não cedeu, né? Então uma correção seria o caminho mais provável. Hoje, nos Estados Unidos, inclusive Nasdaq, estão em leve alta, mais ou menos que nem no Brasil, entre 0,20 e 0,30. Na Europa já teve fechamento FTSE caindo, DAX em leve alta, França leve alta. Então vamos dar uma olhada aqui na França. O benchmark francês, que é o CAC 40, tinha aqui um triângulo, ele rompeu o triângulo para baixo, ele tinha uma região de suporte muito forte, tinha sido topo aqui no mês de julho e também fundo, né? Aqui no dia 15/11, o mercado respeitou e subiu, deixando esse gap.
O candle de hoje já mostra um certo equilíbrio, longe de média. Eu acredito que o mercado faça um movimento corretivo até o topo anterior, que é uma região importante aqui marcada em maio também, ou até essa linha de tendência de baixa rompida, onde está a média de 21. Falando do índice FTSE na Inglaterra, que tem um certo descolamento por causa do Brexit, isso é fato, mas está muito ligado a commodities, né, a metais, a China, assim como aqui no Brasil. Por que isso? Aqui no Brasil nós temos um bloco, né? Quando eu ministro aqueles treinamentos de imersão, eu faço uma planilha chamada Metálicas. Tem lá GGBR4, GGBR3, Goal 4, e Minas 3 e 5, Vale 3, Ferbasa, Paranapanema, um bloco de ações, né? CSN. É claro que algumas nem estão no Ibovespa, pessoal, né? Só mais uma questão. E esse sinal aqui é um sinal de topo. Isso daqui é uma pinça de topo, então indica a queda lá fora, na Bolsa de Londres. Então isso reforça um teste desse topo aqui de novembro, da média de 21, até mesmo essa LTB que foi rompida. E falando do índice DAX na Alemanha, mais um sinal de topo, né? Então é um candle isolado. A perda dessa região aqui de 13.330 acionaria um rompimento falso. Ele está distante da média de 21 também. E eu vejo para os próximos dias um movimento de correção. Ok? Eu sempre dou uma olhada aqui no... se a gente tem alguma coisa muito relevante aqui nas notícias. Eu acredito que não, né? Ó, tá falando que o petróleo WTI fechou em alta de 0,29 dólares, 0,47% a 61,73. Né? E na ICE em Londres, 16 centavos de dólar de alta, 0,24 a 67,78. E aí vamos aqui para o Ibovespa, né? Para o Ibovespa futuro, na verdade. À vista nós já vimos. Então, o Ibovespa futuro, ele veio aqui no patamar que tinha sido topo. Eu uso sempre o gráfico ajustado, né? O gráfico perpétuo, ajustado pelos vencimentos. Então, nós tivemos um movimento muito forte também no mês de outubro. A máxima marcada foi 79,885. A máxima de hoje é 79,925, né? Então ele rompeu por alguns pontos aqui esse patamar. Esse candle de hoje é um homem enforcado. O volume acima da média, então distância muito grande da média de 21. Na minha visão pessoal, o mercado não tem muito mais fôlego para subir. Então eu acho mais provável uma correção, mas ela tem que ocorrer. Ele está subindo aos pouquinhos aqui, mas está subindo. Lembrando, pessoal, que nós estávamos comprados até recentemente, né? E nesse momento a gente tem aí uma posição vendida acreditando no movimento de correção. Né? Nós compramos desde aqui de baixo dos 72 mil pontos. Agora a gente já acredita que o mercado chegou num limite, mas ele pode continuar subindo. Como eu comentei anteriormente, o mercado é soberano. Ok? E aqui nós temos um movimento do dólar, né? Que tenta fazer um fundo, mas ele não deslancha. Porque se está entrando fluxo para comprar bolsa, dificilmente você vai ter um movimento de alta de dólar, que geralmente ou é aversão ao risco ou alguma coisa muito forte na economia americana. Então, ele tenta fazer um fundo aqui, um possível ombro, cabeça a ombro invertido, né? Então, é uma possibilidade aqui de fundo, sim. Ok? Então, vamos lá para os pedidos do YouTube. Eu sempre faço 5 ações. E aí depois a gente vai para as ações fixas. Pessoal, falando aqui de JBS, ela faz nesse momento um movimento. Ela fez um movimento, né? Fechou esses dois gaps em azul. E parece fazer aqui uma correção no tempo, né? Tá longe da média de 21, a média de 21 está se aproximando desse ponto aqui 9,38, que é uma resistência, protegendo a região.
E é uma típica correção no tempo, como ela fez aqui, como ela fez aqui. É o que indica, né? Só que é uma ação de risco, né? A qualquer momento você pode ter um driver aí e esse driver causar uma alta ou uma baixa com facilidade de 10% no papel, 8% no papel. Então, tem essa possibilidade, sem dúvida nenhuma, né? Então, essa é a nossa querida JBS. Falando de Prio 3, que o pessoal pediu também, já pediram faz algum tempo. Ela é um movimento de alta impressionante, né? A PetroRio. Né? Eu lembro que esse papel, a gente olha aqui no... Não precisa ir muito além, né? No final do ano passado, a ação estava 50, ela dobrou, né? Em menos de 3 meses. E vocês sabem, eu admiro, eu tenho várias pessoas do meu círculo de amizade que compraram o papel. Inclusive eu tinha comentado que acima aqui do 74 ela poderia sim disparar, porque tinha um gap aqui, né? Mas é aquela história, não faz parte assim do meu modus operandi comprar ação, né? Eu tenho ciência do movimento de queda, aquela de alta, aquela coisa toda, mas extremamente distante da média de 21 no semanal. Eu, se tivesse ação, Wagner, realizaria lucro. Eu admiro, tiro o chapéu para quem comprou, mas eu colocaria o lucro no bolso, pelo menos uma parte. E quando a ação tem pico de volume aqui muito esticada, muitas vezes o investidor ele fala, tá entrando volume na compra, então ainda a ação tem espaço. Muitas vezes o volume é aquele momento do último suspiro, onde entra ali uma situação de estresse e a ação muitas vezes retorna. Mas assim, está claramente em alta. Hoje só subindo 7,57, então... Mas eu não compraria ação, sinceramente. É muito difícil, assim como o Ibovespa, o ativo se manter, a não ser que ela faça uma correção no tempo, né? Mas, por exemplo, justificar, por exemplo, uma entrada agora. Eu, particularmente, não faria. Uma opinião pessoal, né? Aí uma outra ação, o pessoal pediu Sambi 3 e Sambi 4. Eu nem sei se tem liquidez esse tipo de ativo, né? Santander Brown, essa aqui pra mim é nova, pessoal, sinceramente. Santander Brown. Eu nem conheci o ativo, sendo bem sincero, assim. Colocando o volume, eu vou considerar isso daqui um ativo só, tá? Considerando o volume aqui hoje, 515 mil. É uma tendência de alta, né? Claramente aqui topos e fundos ascendentes, mas pela liquidez... Ele não estaria no meu radar, mas está acima de topo anterior. Quem tem compra aí, por exemplo, eu não venderia, mas não é um ativo que faz parte assim, do meu portfólio pela liquidez. A Sambi 3 e aqui a Sambi 4. A Sambi 4, inclusive, subiu bem, né? Santander BRPN. Eu não sei do que se trata, talvez alguém saiba, pode até deixar nos comentários. Um volume... 741 mil. Essa aqui, pessoal, sendo bem claro, isso aqui é estrela cadente, né? Então, nesse caso aqui, tá dando um sinal de queda, inclusive, bastante forte, né? Uma estrela cadente longe da média de 21, uma estrela cadente com longa sombra superior e fechamento perto da mínima. Essa aqui parece que já deu o que tinha que dar. Fez um movimento lateral, esticou, né? E parece que... Ó aquela história, ó, tá vendo aqui o pico de volume... e fechamento na máxima dessa Santander Sambi 4, aí no dia seguinte ela continuou subindo, mas aí deixou um sinal de topo. Então, às vezes esses picos de volume aparecem numa fase final de movimentação. Aí nós temos aqui a MRV, que o pessoal pediu também. Vamos dar uma olhada aqui. Depois eu faço os fixos e finalizo. MRV3. Essa ação nós estudamos algumas vezes nas últimas semanas. Ombro, cabeça, ombro invertido. A compra boa era nos 13, né? Mas também ela veio aqui nessa cabeça do pivô, testou, respeitou e foi embora. Fez o pivô de alta, fundo, topo, fundo. Na minha visão, chegou no objetivo. Né, acionou também o ombro, cabeção, ombro invertido. Eu vou fazer um estudo aqui, pessoal, para mostrar como é que eu trabalho com isso aqui, sem ser milimétrico,
mas mostrando como é que a gente trabalha. Então eu traço aqui do início da cabeça até a neckline, e depois eu vou e solto. Eu simplesmente vou remover essa neckline para cá. Né? E geralmente a gente trabalha com o objetivo de 61.8, que já foi atingido. Ok? Então 6188 foi atingido, eu venderia o papel. Eu vou apagar o fibo só para ficar um gráfico mais limpo. Ela tem uma estrela cadente. Ontem tentou reagir, hoje já bateram de novo, então é momento, na minha opinião, de vender e realizar lucro. Ok? Então nós falamos JBS, PetroRio, Sambi 3 e 4, MRV, e vamos finalizar os pedidos do YouTube com BR Foods aqui. Então, a BR Foods, um estudo bem simples, ação com bons fundamentos, fundo duplo, acima de 38,59, rompendo o eixo da figura aqui, que é um W, continua subindo, pode passar por uma correção, seria normal, saiu de 35, foi praticamente a 40, tem uma inclinação de alta para médio prazo. Ok? Então vamos lá agora falando dos fixos, né? Falando de bancos primeiro, depois Petro e Vale, BBS3. BBS3 é uma ação que, caso permaneça acima de 33,16, ela vai configurar uma correção no tempo, né? Ao redor da média de 5, mas a minha opinião pessoal é que ela perde esse patamar e mergulha até a de 21. Então veja o seguinte, tem a minha opinião e tem um cenário B, que é uma correção no preço, para romper a máxima e disparar depois. Eu, pessoal, tenho uma carteira robusta de ações, estou realizando lucro. Conforme sobe, eu vendo um ativo, vendo um outro e assim vou indo. No caso de Itaú Unibanco, está colada na máxima histórica, puxando o Ibovespa, na minha opinião, corrige também. Pode fazer uma correção no tempo ao redor de 44, 46 e da média de 5, mas eu acredito que ela mergulhe pelo menos até 43, 63 ou até um pouquinho abaixo para voltar a subir. Lembrando que ela rompeu um triângulo ascendente que nós cantamos a bola aqui desde os 40. Aí falando de BBDC4, algo bem parecido, ombro, cabeção, ombro invertido, triângulo simétrico, cantamos a bola desde os 31. Nesse momento está esticada, pode fazer uma correção no tempo, como já está fazendo, em torno da média de 5, mas eu acredito que ela venha nos 34, 33,96 ou até aqui nos 33,83 para fechar esse gap e testar a média de 21 e testar talvez o 33,46 aqui, esse topo anterior, mas é a minha visão. E aí, para finalizar, Petro 4, você vê que o petróleo teve uma alta arrastada hoje, puxou Petrobras, tem fluxo positivo por enquanto, o mercado não corrige e ela vai subindo, né? Ela venceu aqui a região de 16,43 e ela já está nessa outra região de resistência em torno de 17,18. Está bem pertinho, continua a sua escalada. Eu também vejo um cenário próximo de correção, só que não tem um sinal mais forte. Principalmente quando você tem um Marobuzu desse aqui rompendo a máxima anterior em 16,96. Se ela perder 16,96 no intraday, eu acho que acende o sinal amarelo. Se ela fechar abaixo, aí ela deve sim iniciar um processo de correção. Primeiro objetivo 16,43, 16,23, depois a média de 21, onde ela tem também um gap. Ok? Muito bem. Certo? E para finalizar, Vale 3. Vale 3, o minério subiu hoje quase 3%. Ela sinaliza, mas não cai. Inclusive está ajudando muito a puxar a Ibovespa também. Vamos dar uma olhadinha nesse pivô de alta da Vale, fazer a projeção dele de novo. Então eu puxo daqui até aqui. Enquanto, pessoal, tiver todo mundo falando em queda,
muita gente falando em queda, que está esticado, não cai. O pessoal que lidera o mercado judia mesmo. Quando disserem, não, agora aí o mercado vai assim, é a mesma coisa do... Onde que eu quero chegar com isso? No final do ano disseram, não, se adiar a Previdência para fevereiro vai ter um crash na bolsa, vem para 60 mil pontos. Adiaram, disparou mais de 10%. É assim que funciona, né? Então é muita ingenuidade do pessoal achar que pode ler o jornal e antecipar movimento, né? É claro, você pega indicador chinês, PMIs, você pega a cotação de petróleo, você pega os metais, aí impacta diretamente, porque impacta no faturamento. Mas esses drivers mais amplos, eles são precificados antes ou depois, né? Seria até um pouco ingênuo imaginar alguma coisa tão óbvia assim. Tudo que é muito óbvio, geralmente o mercado faz o contrário. E aqui no caso da Vale, hoje ela finalmente atingiu a projeção de 100%. Se você for estender o pivô, né? Mas se você trabalhar com o pivô da forma clássica, ela já teria atingido faz tempo. Ok? Essa forma clássica é válida. A que eu fiz simplesmente como uma régua, ela também é válida. Então, se a gente for considerar a métrica como se fosse uma régua, que alguns traders traçam, algumas pessoas traçam, ela teria atingido hoje. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Para quem estiver assistindo e puder deixar o like, gostou, eu agradeço. Para quem puder compartilhar e tiver algum ativo que você quer que a gente estude, deixa ali na aba de comentários que vai entrar na nossa lista. E para quem puder assistir a aula online também, aprenda a gerenciar seu próprio capital na bolsa, está aí disponível. É a nossa iniciativa educacional agora para 2018, lançamos no final de 2017, ok? Um forte abraço, sucesso e até amanhã, se Deus quiser. Valeu!